Acionei o alerta de altitude. Aeroperu 603. Estamos com uma emergência. Mayday, desastres aéreos. Esta é uma história real baseada em relatos de testemunhas oculares. Qual a pior coisa que pode acontecer com um avião? Talvez isso. Não há oxigênio suficiente para sobreviver aqui em cima. Um vento gelado com a força de um furacão está invadindo a cabine. Aloha 243! A equipe de voo chama Mayday, mas ninguém responde. E a aeronave está indo em direção a uma montanha. Parece um pesadelo, mas para os passageiros e tripulantes a bordo do voo 243 da Aloha Airlines, isso não é um pesadelo, é realidade. Aloha 243, vocês estão aí? Quando os detetives descobrem o que aconteceu, seu veredito balança a indústria das companhias aéreas. Esse acidente mudou a história da aviação. Milagre no Havaí. Algumas pessoas escolhem se arriscar no estreito espaço entre a vida e a morte. É um lugar assustador onde estar. Surfistas chegam lá perseguindo ondas assassinas. Ocasionalmente, o destino coloca pessoas comuns, não apenas os caçadores de emoções, nessa mesma zona mortal, onde a vida está por um fio. Em uma tarde do dia 28 de abril de 1988, isso irá acontecer no céu do Havaí. Aeroporto Internacional de Hilo, Havaí. À 1 da tarde, o voo 243 da Aloha Airlines está se preparando para decolar. Um Boeing 737 está no estacionamento no aeroporto de Hilo, na grande ilha do Havaí, no extremo sul da cadeia de ilhas havaianas. Será um voo rápido de apenas 35 minutos até Honolulu, na ilha de Oahu. Para servir a todas essas ilhas, a Aloha Airlines força ao máximo sua equipe de aeronaves. Elas fazem voos curtos, mas muitos voos. Esta aeronave está voando entre as ilhas desde manhã. Este será seu 9º voo hoje. Para a equipe de voo, esta é uma rotina que eles vêm seguindo há vários anos. Aloha 243. Entendido. O capitão Bob Schornsteimer voa há 11 anos com a Aloha Airlines. Sua primeira oficial, Mimi Tompkins, está esperando sua promoção a capitã depois de quase 9 anos com a Aloha. Você ouviu alguma coisa a mais sobre... Cada um dos comissários tem uma longa história na companhia também. Mas a de nenhum deles se compara à de Clarabelle Lansing, conhecida por todos como CB. Como vai, Sr. Carney? Bem-vindo. É bom te ver, CB. Você sempre traz bom tempo pra gente. Muito obrigada, Sr. É Carney. um prazer. Ela voa há 37 anos, desde antes da primeira companhia aérea de jatos. Deixa-me ajudá-lo com isso. CB é a chefe de cabine, a comissária-chefe. Michelle Honda, uma veterana de 14 anos de trabalho, é a comissária número 2. Jane Sato Tomita serviu a companhia por 19 anos. Esta é uma das tripulações mais experientes que se pode encontrar em um avião, que vem conectando as ilhas havaianas em segurança há 19 anos. Verificou os circuitos? A companhia já fez mais de 89 mil voos. Hoje, apenas outro 737 no mundo bate esse recorde. Checado. Os passageiros não têm motivo para duvidar que estejam em boas mãos. Até que um deles, Gale Yamamoto, vê algo que a faz parar por um instante. Mas o que a preocupa? E o quanto ela deveria estar preocupada? Digo alguma coisa? Patricia Aubrey vive em Hilo, mas hoje ela tem uma reunião em Honolulu. Primeiro ela escolhe um assento na parte da frente da aeronave, na fileira 1. Mas por algum motivo, ela se sente desconfortável e vai mais para trás. Ela escolhe um assento na fileira 17. À 1h25, o voo 243 está pronto para decolar. Esta aeronave geralmente chacoalha um pouco em todas as decolagens e aterrissagens. Mas isso é algo com que a tripulação e os passageiros regulares estão acostumados. Será que há razão para se preocupar?
Partida do Aloha. Este é o Aloha 243 subindo para 900 metros. Embora fosse o capitão, Bob Schornsteimer escolheu ficar responsável pelas ligações por rádio com a torre. É Mimi Tompkins quem irá pilotar o avião até Honolulu. A maior parte do tempo de voo é usada para fazer subir o avião e acertar a altitude de cruzeiro. Levará 20 minutos para subir 7.300 metros. Para muitos passageiros, voar sobre o Pacífico faz parte de uma rotina diária. Pessoas como o vendedor Howard Kitaoka, na fileira 5. Ele viaja sempre. Quando já se desfrutou de uma vista cerca de 100 vezes, 35 minutos é um tempo precioso para pôr sua documentação em ordem. O voo é tão curto que as comissárias servem as bebidas enquanto eles ainda estão subindo. Elas andam pelo avião, mas os passageiros estão todos de cinto. 1h45, 20 minutos de voo e a aeronave está ganhando altura. Centro de controle, Aloha 243 nivelando. A 240. A equipe relaxa. Onde fica o Serviço Nacional de Meteorologia? É aquela velha torre? Voando sob um tempo perfeito, tudo parece estar seguindo o mesmo padrão familiar. Mas o que foi isso? Temos que baixar a aeronave! Perdemos pressão! Eu vi um flash brilhante. Boom! Tudo estava sendo sugado para fora. Vejam o que aconteceu. Uma descompressão explosiva rasgou 35 metros quadrados de fuselagem. Tinha um vento fortíssimo entrando. Aquilo era inacreditável. Uma massa de coisas começou a voar para fora do avião. O nosso cabelo ficou assim. Todo mundo ficou sentado, menos as comissárias. Eu vi uma comissária sendo esmagada no corredor. Eu via o cabelo dela voando e via sangue também. Foi tudo que eu consegui ver dela. Jane Sato Tomita havia sido atingida por entulhos na fileira 2. Michelle havia sido jogada no chão na fileira 15. Não havia sinal de C.B. Lansing. Eu vou chamar a torre! Eu não consigo te ouvir! Somente segundos haviam se passado desde a explosão. O barulho do vento tornava impossível a comunicação entre a equipe de voo. Não estou te ouvindo! Perdemos pressão! Agora, pela primeira vez, eles percebem o que acontecera. Visível sobre uma pilha de entulhos, há um céu azul onde deveria ser o teto do avião. As primeiras 5 fileiras agora estavam completamente expostas em ambos os lados do avião. A ameaça inicial de ser sugado passara, uma vez que agora o avião estava completamente despressurizado, mas os passageiros ainda estavam em perigo. A pessoa que estava do meu lado estava girando, quase saindo do avião, porque naquele ponto só havia o chão da aeronave, não tinha teto nem parede. Aí eu agarrei ela. O frio e a falta de oxigênio são ambos potencialmente mortais. Imagine a cena lá em cima, o teto do avião destruído. Os passageiros sem conseguir acesso ao oxigênio suplementar porque o tubo principal que alimenta esse oxigênio havia sido rompido e a 7.300 metros, com pouco ar para respirar, os passageiros se tornam incapacitados. Isso se chama hipoxia. Se você ficar nessa situação por um período prolongado de tempo, vai se tornar cada vez mais incapacitado fisicamente. Com a destruição do teto da aeronave, as pessoas tinham um vento de 500 km por hora dentro da cabine. 3 vezes mais que a força de um furacão. Estavam vestidas com roupas leves e não para enfrentar uma temperatura de menos 45 graus. A qualquer momento naquela altitude, as pessoas iriam morrer. Sobre o Pacífico, um drama extraordinário se desenrola. Uma explosão a 7.300 metros a bordo do Boeing 737, que seguia para a ilha havaiana de Oahu, rasga 35 metros quadrados da fuselagem do avião, expondo os passageiros a céu aberto. A cabine está despressurizada, sem suprimento de oxigênio para emergências. A menos que o avião alcance uma altitude mais baixa, onde as pessoas no avião possam respirar novamente, elas irão morrer. O capitão Bob Schornsteimer tira o comando da aeronave de Mimi Tompkins e assume.
Ele inicia uma descida de emergência caindo 1.200 metros por minuto. A velocidade agora aumenta para mais de 500 km por hora. À medida que a aeronave cai, os passageiros enfrentam um novo terror. Os entulhos bloqueiam sua visão da cabine e quando o avião se quebra, o nariz abaixa cerca de 1 metro. O avião é mantido inteiro apenas por um estreito feixe no chão. O chão do avião estava balançando. Dava para ver que o avião estava se partindo em dois. Michelle Honda não consegue se aproximar da cabine para ver se os pilotos estão vivos ou mortos. Ela tenta fazer contato via rádio. Alguém está me ouvindo? Os fios estão destruídos. À medida que ela se esforça para avançar pela aeronave e tentar chegar à cabine, alguém lhe faz uma pergunta que ela não pode responder. Nós temos piloto? Eu não sei! Nós ainda temos piloto? Já disse que não sei! Alguém aqui sabe pilotar? O terror dos passageiros só pode ser imaginado quando ela faz a única pergunta que nenhum passageiro quer ouvir. Alguém aqui sabe pilotar? A primeira oficial, Mimi Tompkins, tenta alertar a torre em Honolulu. Estão me ouvindo? Gravações feitas pelo gravador da cabine e a caixa preta analisada depois de um acidente fornecem um registro dramático do que aconteceu. O local mais próximo onde eles poderiam tentar pousar era a ilha de Maui. O aeroporto de Kahului fica entre duas montanhas vulcânicas. Entre elas e a segurança, há um pico de 3.000 metros de altura. Para voar do local da explosão à segurança do aeroporto de Kahului, o piloto precisa manobrar cuidadosamente, evitando a colisão. Será que a frágil aeronave poderá resistir a essa situação de sérias manobras? Ou se chegar ao aeroporto, poderá resistir à aterrissagem? E como os que estão a bordo irão sobreviver? Jane Sato Tomita está inconsciente. Howard Kitaoka aperta a mão dela. O único sinal fraco de vida é quando Jane aperta a mão dele de volta. Eu não tinha certeza se ela estava consciente, mas eu consegui apertar a mão dela. E ela respondeu apertando a minha. Ficamos de mãos dadas. Aquele simples aperto de mão, naquela hora, foi muito emocionante. Aloha 243, estão me ouvindo? Mimi Tompkins não consegue falar com a torre em Honolulu. Então ela muda para a frequência da torre do aeroporto de Maui. Torre de Maui, aqui é o Aloha 243. Torre de Maui, aqui é o Aloha 243. Torre chamando a aeronave, repita. Aloha 243, estamos tentando aterrissagem. A 1h48, 3 minutos depois da explosão, a equipe faz seu primeiro contato com o solo. Estamos despressurizados, declarando emergência. Aloha 243, diga a sua posição. Estamos a leste de Makina Point. Descendo de 3.300 metros, pedindo autorização para aterrissagem em Maui. Nós precisamos de equipamento de emergência. Corpo de Bombeiros do aeroporto. Temos um Boeing 737 da Aloha a 5 minutos daqui. A aproximadamente 32 quilômetros. Limpem a pista 2. Problemas de descompressão. O piloto está declarando emergência. Obrigado, Torre de Maui. Destacamento. Destacamento. Atenção, destacamento. Temos uma emergência de voo. Um 737. A 5 minutos daqui, a 32 quilômetros. Pista 2. Pessoal a bordo, não se sabe a quantidade de combustível. Está tendo problemas de descompressão. Pista 2, pista 2. Aloha 243. Ok, equipamento chegando. Está a caminho. A 3.000 metros, voando a oeste da montanha, o piloto diminui a velocidade e o mais gentilmente possível começa a virar para a direita em direção a Kahului. Os passageiros sentem que tem alguém no controle da aeronave. Eu tive alguns treinos como piloto e percebi que estávamos a nível de asa. Sabe, o avião não estava tombando nem mergulhando. Ele estava normal. Então eu pensei, temos uma chance.
Enquanto isso, os que estão no solo não sabem que tipo de crise os passageiros e tripulação estão enfrentando. É um aeroporto pequeno, uma companhia aérea com problemas testará a experiência da equipe do Corpo de Bombeiros. Para o controlador de tráfego aéreo, é difícil ouvir o avião. Estamos verificando outra vez, a frequência está ruim, seu prefixo é 243. É isso mesmo? 4 minutos depois da explosão, nessa altitude agora mais baixa, eles conseguem remover as máscaras de oxigênio. Depois de diminuir a velocidade para pouco mais de 380 km por hora, o barulho do vento agora diminui o suficiente para que eles possam se ouvir. Quer que eu faça mais alguma coisa? Não. Aloha 243. Parece que perdemos uma porta. Temos um grande buraco à esquerda do avião. Mas a torre não consegue ouvir essa nova informação. Eles perderam contato com o avião. Suas transmissões não estão chegando. Aloha 243, ainda estão aí? Seria um mau funcionamento no rádio? Ou algo pior? Aloha 243. Sem ouvir nenhuma palavra da aeronave, o controlador de tráfego aéreo teme o pior. Aloha 243. Aloha 243, estão aí? Aloha 243, se estão aí, por favor, identifiquem-se. Afirmativo. Aloha 243, entendido. Recebi sua mensagem agora. Está limpa. Ventos a 040 a 37 km por hora. A comunicação é restaurada, mas os problemas da tripulação estão longe de terminar. Cabine, podem me ouvir? Agora, Mimi Tompkins tenta contatar a cabine através do rádio, mas não há resposta. A tripulação não sabe o que está acontecendo lá atrás. O avião ainda está voando. O capitão agora tem que manter a concentração em pilotar o avião. Mas ele, na verdade, não sabe o que acontece lá atrás. Precisaremos de ajuda para retirar as pessoas do avião. Certo. Torre de Maui, Aloha 243. Está me ouvindo na frequência da torre? Aloha 243, ouço alto e claro, prossiga. Vamos precisar de ajuda. Não podemos nos comunicar com as comissárias. Vamos precisar de ajuda com os passageiros quando descermos. Ok, vamos mandar ambulâncias. Afirmativo? Afirmativo. Durante a descida, os passageiros vivenciam momentos de puro terror. O avião continuava vibrando e chacoalhando. E as bagagens estavam caindo e havia fios elétricos balançando por toda a parte. E, nossa, estava um pandemônio. Parecia que o avião estava se partindo ao meio. De repente, um novo problema para a equipe de voo enfrentar. Parece que está havendo reversão manual. O quê? Parece que os controles de voo estão em reversão manual. O piloto tinha a impressão de que os sistemas hidráulicos, como no volante e em um carro, estavam falhando. O avião estava agora sob um intenso estresse. Eles precisavam aterrissar o mais depressa possível. Vamos conseguir manter a altitude? A tripulação teme que fios importantes e cabos de controle tenham sido danificados. Será que partes vitais do avião foram danificadas? Tentaremos voar com o trem de pouso abaixado. Tá, tudo bem. Há luzes para indicar se o trem de pouso foi ou não baixado com segurança. O equipamento de pouso principal desceu normalmente. Mas a luz mostrando que o trem de pouso sob o nariz do avião baixou não acende. A última coisa que um piloto quer ver nessas condições é que o trem de pouso que fica embaixo do nariz do avião não baixou, porque quando o avião toca o chão na pista, a falta dele pode fazer o avião quebrar no meio, quebrando os tanques de combustível, o que pode levar a um grave incêndio e a uma explosão. Uma segunda tentativa de descer o trem de pouso. A luz indicando se o trem de pouso abaixo do nariz desceu ainda não está acesa, mas a ligação pelo rádio é tão ruim que a torre ainda está tentando assimilar a crise. Aloha 243, só para confirmar, vocês precisam de ambulâncias, é isso mesmo? Eles ainda não entenderam. Afirmativo. Entendido. São quantos feridos? Não temos ideia. Não estamos conseguindo nos comunicar com as comissárias. Ok, as ambulâncias estão a caminho. Existe a possibilidade de estarmos sem o trem de pouso do nariz do avião. Agora Bob Schornsteiner tem que tomar uma decisão crítica. Ele deve esperar pela confirmação de que o trem de pouso desceu ou aterrissar de qualquer maneira.
As instruções nesse caso são de que o piloto sobrevoe o espaço aéreo. Assim, os controladores de tráfego poderão ver se há trem de pouso baixado e dar ao piloto a ordem de aterrissar ou não. O piloto tem que manobrar a aeronave de volta ao campo de pouso e se aproximar para a aterrissagem. Mas com um avião prestes a se quebrar a qualquer momento, isso está fora de questão. Diga a ele que nós temos problemas, mas que vamos aterrissar mesmo sem o trem de pouso da frente. Mas eles devem ficar cientes de que não temos como saber se o trem de pouso desceu. Aloha 243, o vento agora é de 050. O equipamento de emergência está no lugar. Ok, não temos o trem de pouso do nariz do avião, ok? Estamos aterrissando sem o trem de pouso. Ok, se precisarem de mais assistência, informem. Precisaremos de todo equipamento que tiverem. Maui não é o lugar ideal para pousar uma aeronave danificada. A ilha fica exposta e tem praias que estão diretamente na passagem de fortes ventos. Fiquem em posição abraçados! Se abracem e abaixem! Em qualquer tipo de turbulência durante o voo, qualquer coisa que coloque muita força na parte de trás do avião fornecerá uma chance de que a cabine se separe do resto da fuselagem. Seria uma grande perda da aeronave e de vidas. Com o espaço aéreo do aeroporto agora à vista, o capitão tem mais uma decisão crítica a tomar. Ele começa a diminuir a velocidade da aeronave para pouso. Vamos acionar os flaps a 15. Os flaps de uma aeronave são painéis que deslizam na parte de trás das asas para aumentar a ação de levantamento em baixas velocidades. Eles precisam estar estendidos durante as decolagens e aterrissagens. É mais fácil controlar os flaps para cima. É. Coloque-os em posição 5. Pode me dar uma velocidade V para os flaps em posição 5? Nenhuma aterrissagem é igual a outra. Os pilotos têm que se concentrar em muitas coisas. A velocidade e direção do vento, os passageiros e o combustível e a extensão da pista à sua frente. Quer que eu abaixe os flaps quando aterrissarmos? Sim. Mas só depois que tocarmos o chão. Tá bom. Uma fórmula complicada fornece o VREF, indicando a velocidade segura para a aterrissagem. Mesmo em uma crise como esta, os pilotos têm que pilotar manualmente. Estender os flaps completamente ajudará a agir como um breque quando o avião pousar, mas fazer isso antes da hora pode forçar a estrutura a um ponto de quebra. O que é preciso lembrar é que os pilotos não foram treinados para lidar com uma situação como esta. Faltando a parte de cima da aeronave, eles atuaram como pilotos de teste. Os efeitos aerodinâmicos do avião se tornaram drasticamente diferentes. Eles realmente fizeram um milagre. A velocidade para a aterrissagem, levando em conta a extensão da pista de Kahului, foi calculada em 282 km por hora. À medida que a velocidade diminui, ela se torna muito mais difícil de ser controlada. E assim o piloto tem que tomar uma outra decisão crucial. Acelerar para manter o controle significa que ele atingirá a pista mais depressa do que deveria. Ele acha que a velocidade de aterrissagem mais alta ainda é a melhor opção. Nossa velocidade de aproximação estava alta, quer dizer, estávamos indo depressa. Eu não sei, não me pergunte quantos quilômetros por hora, porque eu não sei. Mas comparado a outras aterrissagens, estávamos indo muito depressa. A equipe de acidentes se prepara para o pior. Veloz e sem o trem de pouso dianteiro, uma aterrissagem seguida de um incêndio catastrófico parecia inevitável. Sob essas condições, sem o trem de pouso do nariz, poderia haver uma sentença de morte para todos a bordo. Em 12 terríveis minutos desde a explosão, alguns passageiros estão convencidos de que não sairão dali vivos. Eu achei que ele fosse pousar na água e que os tubarões fossem me comer e depois vimos a montanha. Achei que fôssemos bater nela. Eu sabia que iríamos bater nas montanhas. E quando vimos o aeroporto e depois, você sabe, eu me animei porque o avião parecia que ia atingir a pista. A notícia pela qual os pilotos rezaram. Ele desceu. Fale para o comandante, o trem de pouso desceu. Ok, obrigado. Aloha 243, atenção, o trem de pouso do nariz desceu. O trem de pouso do nariz desceu. Quer que eu abaixe os flaps para 40? Você quer? Não, apenas no solo. A tripulação tinha que tomar decisões de vida ou morte. Nos próximos segundos, eles iriam descobrir se seriam as decisões certas.
Michelle Honda ajuda seus colegas feridos à medida que o momento crítico se aproxima. Os passageiros confortam-se uns aos outros no que poderá ser o último instante da vida deles. Tinha uma mulher perto de mim. O marido dela estava do outro lado, na fileira seguinte, e ela estava perto de mim. Eles tentavam se alcançar, tentando tocar a mão um do outro e dizer adeus. Aquele foi um momento muito emocionante. Foi quando achei que ia mesmo morrer, porque eles estavam dizendo adeus. O que mais me confortou foi saber que minha mulher e meus filhos sabiam o que eu sentia. Aquele foi um grande conforto. Eu não precisava falar mais nada, tipo, eu te amo ou não se preocupe, porque eu senti que já tinha dito isso. Embora o trem de pouso estivesse funcionando, a tripulação ainda não sabia se estava no lugar certo ou se cairia durante a aterrissagem. Se não estivesse firme, 40 mil quilos de aeronave viajando a uma velocidade de 320 quilômetros esmagariam o nariz do avião na pista. Empuxa o reverso! Ok. Empuxa o reverso! Aloha 243, vocês estão no chão, tudo bem? Ok. O trem de pouso funcionou sem problemas. Bombeiros e ambulâncias estão a caminho. Eles conseguiram. Legal, né? É. Ok, fechar. Fechar? Sim. Maravilha. Nesse vídeo extraordinário feito depois da aterrissagem, fica difícil avaliar os danos sofridos pelo avião. Uma evacuação de emergência dos passageiros que escaparam com vida acabou de ser completada. Alguns passageiros feridos ainda têm que receber ajuda para sair do avião. Ninguém entende como aquela aeronave conseguiu voar por 13 terríveis minutos. O capitão Bob recebe a gratidão dos passageiros que há minutos pensavam que fossem morrer. Acaba a tensão. Eu disse, é isso aí. Foi o que eu disse. O piloto fez um trabalho incrível. Patricia Aubrey abraça sua heroína Michelle Honda. Eu estava chorando. Claro que todos estavam traumatizados. Eu fiquei olhando para o avião e para todas aquelas pessoas sangrando e fiquei tocando o meu corpo e pensando, eu estou aqui. Não acredito, ainda estou viva. Seu último impulso de trocar de assento salvou-a de ferimentos graves, talvez da morte. Alguma coisa estava me dizendo para não sentar lá, porque eu não tinha uma boa razão para mudar de lugar. Foi o meu anjo da guarda que bateu no meu ombro e me disse para mudar. Uma contagem final e desesperada feita por Michelle Honda confirma os piores temores da equipe. Sibyl Lansing, uma veterana de 37 anos de voo nessa companhia, estava desaparecida. Começam a busca no mar, na área do oceano onde a explosão havia acontecido. Nenhum corpo, nem destroços foram encontrados. James Sato Tomita começa a se recuperar. 7 passageiros estão seriamente feridos. O pior ferimento, uma fratura de crânio. Mas como o resto sobreviveu? No momento da descompressão, o cinto de segurança fez a diferença entre a vida e a morte. Foi só um puff, um barulho bem alto e a coisa toda se partiu e eu achei que a gente fosse morrer, mas estávamos todo mundo de cinto, ou pelo menos a maioria de nós estávamos, e se nós não estivéssemos, nós teríamos perdido muito mais. Porém, teve mais uma coisa. Nos momentos mais críticos, os ventos de Maui ficaram suaves. Eu fiquei surpreso em ver que a fuselagem da frente estava faltando. O mais engraçado, porém, foi que naquela hora crítica não havia vento. Eu acredito que se estivesse ventando forte,
A aeronave não teria conseguido. Ela teria se partido em duas. Foi um milagre. Foi realmente um milagre. Foi um dos eventos mais notáveis da história da aviação. Nenhum avião tinha conseguido pousar com tantos danos assim. A única coisa que estava segurando a parte da frente, a cabine, ao resto da fuselagem foram os feixes no chão. A aeronave ficou segura por um fio. Através de um estudo mais completo da fuselagem, os investigadores de acidentes tentam determinar como a estrutura do avião permaneceu inteira. O fator crítico provou ser a localização precisa da explosão. O que o salvou foi o fato de os danos terem ocorrido no topo da aeronave. À medida em que o nariz tentava dobrar para baixo, esses componentes aqui estavam sob tensão e ficaram alinhados. Então, embora a aeronave estivesse a ponto de quebrar, a estrutura ainda estava forte o bastante para mantê-la. Se os danos tivessem ocorrido no fundo e se o nariz tivesse dobrado para baixo dessa forma, a estrutura estaria sob compressão e teria sido danificada e o nariz certamente teria saído. Então, felizmente, os danos foram em cima. Como o teto de uma aeronave simplesmente explode? A National Transportation Safety Board recebeu a tarefa de descobrir o que aconteceu. Os investigadores analisam os registros do avião, algo como o histórico de um acidente de carro, e a suspeita recai sobre o próprio avião. A melhor prova para o que aconteceu, a fuselagem faltando, agora jaz no fundo do Pacífico. Mas, juntando as pistas cuidadosamente, os investigadores esperam resolver um dos acidentes mais espetaculares de todos os tempos. Em 38 anos desde que foi lançado, mais de 5.000 737 foram vendidos. Em algum lugar no mundo, um deles decola a cada 5 segundos. O acidente foi com um avião de número 152 da linha de produção entregue em 1969. O avião fora projetado para uma vida útil de 20 anos e 75 mil voos. Este havia excedido esse número, embora muitos de seus voos fossem de curta duração. Sua fuselagem estava sob constante estresse por causa da pressurização. A fuselagem do avião, na verdade, respira. Ela se expande e se contrai dependendo da altitude. Quando o avião está no solo, a fuselagem está em status de contração. Quando está no ar a 7.300 metros, a fuselagem se expande. Então, a aeronave está em constantes ciclos. Isso se chama pressurização. Isso enfraquece a estrutura depois de um longo tempo e, dado o histórico desse avião, uma aeronave de constantes ciclos de pressurização, provavelmente isso teve alguma coisa a ver com o enfraquecimento da estrutura da fuselagem. Com centenas de 737 nos céus todos os dias, os investigadores precisam ter certeza do que fez este explodir. Em Washington, D.C., Gene Wilde é um dos membros da National Transportation Safety Board que trabalhou no caso. Sua especialidade como metalúrgico é essencial. Eu recebi uma ligação às 2 da manhã do meu chefe e havia acontecido um acidente no Havaí. Eles estavam reunindo uma equipe. Eu embarquei em um avião para o Havaí. Ele tira amostras da fuselagem que restou e volta ao laboratório, onde descobre algo que mal podia ser visto a olho nu. Rachaduras finas como esta, além de buracos onde os rebites haviam estado. Descobrir como essas rachaduras foram parar lá é voltar ao básico. Como o Boeing 737 foi montado. Aviões são feitos de muitos painéis separados. No local onde eles se sobrepõem, sua junção é feita por um adesivo poderoso chamado epóxi. Os rebites seguram os painéis enquanto o epóxi endurece. No avião da Aloha, há um sinal indicador da descoloração do lado de dentro se sobrepondo às junções. Aqui está a pista vital. Agora dá para ver onde o material escuro está. É o epóxi que foi usado para soldar as 2 camadas da junção. O material branco que você vê aqui é a corrosão da camada de alumínio da fuselagem. Então, a intenção original era de que a força que está tentando empurrar uma camada para longe da outra, que essa força passasse através da solda e não através dos rebites. À medida que elas se separam, os rebites ficam sobrecarregados, principalmente essa primeira fila de rebites. Então, nossa conclusão é que havia uma rachadura aqui que levou à abertura da estrutura do teto do Boeing 737 e da Aloha. Os arquivos revelam que a Boeing avisou as companhias aéreas, inclusive a Aloha, dos problemas com alguns dos primeiros 737. Se o epóxi não for aplicado exatamente na temperatura certa, se os painéis estiverem úmidos ou sujos, a solda pode falhar.
Nos avisos e boletins de serviços, alguns emitidos 15 anos antes desse acidente, a Boeing avisa sobre os perigos. O clima do Havaí, com umidade e sal no ar, ajuda na ocorrência de corrosões. Mas, em vez de examinar as aeronaves no solo de ponta a ponta, a Aloha pedia a seus inspetores revisões ocasionais, geralmente à noite, quando os que estão de plantão estão menos alertas, trabalhando sob luz artificial. Essas minúsculas rachaduras não foram detectadas. Se essas rachaduras continuam sem sofrer reparos, você tem um avião que é uma bomba relógio. Há outros problemas. Os boletins de serviços da Boeing e o que é chamado de diretrizes do ar, ambos emitidos pela Administração Federal de Aviação, são difíceis de entender. As diretrizes do ar são muito complexas, parecem com documentos legais. A Aloha precisaria ter alguém que lesse esses documentos e os interpretasse corretamente, no que se refere à mecânica e etc. Isso nunca aconteceu. Um avião que trabalhou tanto, analisado por mecânicos que não entendiam as mensagens, é uma receita para a tragédia. Os investigadores agora acreditam que sabem por que o avião quebrou. Mas eles ainda não sabem como. Eu estava voando do Havaí para Los Angeles e enquanto eu estava no ar, recebi uma mensagem que dizia que precisávamos entrevistar uma passageira que tinha aparentemente visto uma rachadura quando embarcou nesse voo. Viu alguma coisa nesse avião que você comentou com sua colega de quarto? Cynthia Johnson. É, a Cynthia. Me fale sobre isso. O que você viu? O que eu vi foi à direita da porta, onde a pintura era branca. Bom, havia uma rachadura. Não era exatamente um buraco, mas a camada de metal de cima tinha descolado do metal de baixo. Eu ia falar para a comissária, mas elas estavam tão ocupadas, então eu fui para o meu assento. Bom, claro, você pensou, eles sabem o que estão fazendo, o avião é deles. Eu não queria causar nenhum alarme. Não, claro que não, claro que não. A testemunha viu uma rachadura nesta área, onde encontramos uma fenda bem aqui. Então, esta é a linha onde a rachadura aconteceu. Um pedaço caiu para cá e dobrou, e o outro pedaço passou por cima e saiu do lado direito. Mas alguma coisa ainda não fazia sentido. A Boeing projetou vários 737. Então isso deveria ter acontecido com mais de um. A cada 25 centímetros ao longo do avião existe o que chamamos de correias de ruptura dentro da fuselagem para fortalecê-la. Se um corte acontecer, ele deverá chegar à próxima correia antes de atingir um ângulo de 90 graus. Mesmo que tenha um buraco na aeronave, as correias agem como uma válvula de segurança. O objetivo dessas correias é confinar qualquer tipo de rasgo na fuselagem a 25 centímetros quadrados. Basicamente, se você deixar que ele se propague além disso, poderá comprometer seções maiores da fuselagem e causar uma explosão. Esses 25 centímetros quadrados permitem uma descompressão controlada e confinam qualquer dano estrutural a uma área bem pequena. Então, por que a válvula de segurança falhou aqui? A NTSB acredita que havia tantas rachaduras na fuselagem que elas simplesmente se uniram, passando por cima das correias. O avião da Aloha era único em alguns aspectos. Fazia voos curtos, sofria muitos ciclos de pressurização. O estresse na fuselagem ia e vinha bem onde os rebites se localizavam. E em segundo lugar, com essa ruptura, todo esse estresse caía sobre os rebites. E isso levou ao aumento dessa rachadura e a seguir a queda do teto do avião. Mas seria essa a resposta final sobre o que aconteceu com o voo 243? Uma nova teoria poderá dar uma nova visão a esses eventos dramáticos. Matt Austin é engenheiro e vive em Honolulu. A história do voo 243 o abala, mas ao mesmo tempo o fascina. Eu voo sempre pela Aloha Airlines. E eu estive naquele avião uma semana antes de ele perder o teto. Ele começa sua própria investigação analisando 4.000 páginas de provas e fotografias reunidas durante o inquérito oficial. Eu sou especialista em dinâmica de explosão e em investigar como aeronaves com pressão explodem, o que as faz explodir, que caminho as rachaduras tomam quando estão se formando.
No caso do avião da Aloha, a indústria aeronáutica estava olhando para o acidente como uma falha estrutural no avião, enquanto eu analisei como uma falha de pressão na aeronave. À medida que ele revê as provas, uma pergunta permanece. Por que Sibi Lansing foi sugada para fora da aeronave e não sua colega Jane Sato Tomita? Jane estava bem mais na frente que Sibi no momento crucial. Jane estava na fileira 2 e Sibi na 5. A NTSB acredita que a separação do teto começou na fileira 3. Os testemunhos dos passageiros, colhidos logo após o acidente, sugerem que Sibi Lansing foi sugada para cima e para a esquerda, mas não para a frente. Eu estava na asa à direita. Então eu olhei por cima da minha revista e vi duas pernas indo para cima e para a esquerda. Logo depois da primeira classe. De onde eu estava. Se aquela era a fileira 12, ela seria a fileira 11, certo? Evidências forenses sugerem outro possível cenário. Michael Sweet, ex-copiloto agora, é especialista em análise de padrões de manchas de sangue. Estudando manchas de sangue na cena do crime, ele ajuda a pôr os criminosos atrás das grades, ou livrar inocentes. Ele examina fotos oficiais da fuselagem do 737. Esta é uma grande foto do lado esquerdo do avião. A frente estaria aqui. Nós suspeitamos que isso seja uma mancha de sangue, bem perto da janela. Bem aqui. Poderia ser o sangue da cabeça de Sibi Lansing quando ela sofreu um impacto no lado de fora da fuselagem? A análise acredita que sim. O fato de que há manchas de sangue desse lado do avião sugere que a fonte de sangue, nesse caso, ficou momentaneamente presa quando esteve em contato com a lateral do avião. A análise sugere apenas que ela estava presa, mas sem explicar como ou por quê. Matt Austin acredita ter a resposta. No dia 28 de abril de 1988, um Boeing 737 da Aloha Airlines no Havaí sofre uma descompressão explosiva no ar. Por incrível que pareça, ele aterrissa em segurança perdendo um membro da tripulação. Os investigadores culpam o desgaste do metal devido à má manutenção. Mas uma nova e controversa teoria surgiu, desafiando pelo menos uma parte da cadeia de eventos. E se um buraco de segurança se abriu como realmente foi projetado para fazer, mas diretamente acima da comissária? Matt Austin acredita que Sibi Lansing foi sugada pelo buraco de segurança, bloqueando-o momentaneamente. Todo o ar que estava tentando escapar não tinha para onde ir. Então ele criou uma enorme pressão. E foi isso que explodiu o teto do avião. O que ele está descrevendo é conhecido como ar fluido. Em termos científicos, o ar se tornou fluido como água. Aqui está uma simples demonstração em uma banheira. A água está, na verdade, escapando pelo buraco. Quando colocamos o tampão no buraco, ele imediatamente fecha e cria uma força, o que é um simples exemplo de ar fluido. Ele acredita que esse fenômeno em grande escala tenha causado o acidente. É muito trágico, mas se não olharmos as evidências forenses que sobraram, então não entenderemos exatamente o que causou a descompressão explosiva, nem evitaremos uma futura ocorrência. A NTSB diz que a teoria do ar fluido é válida cientificamente, mas para eles as provas ainda apontam para algo mais simples. Uma falha simultânea nos vários pontos fracos do avião. Nossas investigações nunca são definitivas. Sempre levamos em conta alguma nova informação que possa aparecer. Acredito que o caso do acidente com o avião da Aloha não mudou o que pensamos, mas ainda estamos estudando as prováveis causas que determinamos em 1988. Como as provas físicas cruciais nunca foram encontradas, provavelmente nunca saberemos o que aconteceu a bordo no momento preciso da explosão. A gerência da Aloha Airlines assumiu a maior parte da culpa por seu fraco regime de manutenção. A NTSB exigiu que a Administração Federal de Aviação faça um trabalho melhor, reforçando os padrões de manutenção. A Boeing já havia melhorado seu processo de fabricação para evitar que o adesivo se contaminasse tão facilmente. O que aconteceu com o voo 243 tornou as viagens de avião mais seguras,
Logo após o acidente, o Congresso americano aprovou a lei de pesquisa sobre segurança na aviação. Este acidente teve um profundo efeito na indústria da aviação e no modo como olhamos para os aviões antigos. Mudamos a maneira de monitorar o processo de envelhecimento deles, como os inspecionamos e, claro, a maneira como os fabricamos. Usamos processos diferentes. Esse acidente foi muito crítico para a história da aviação. Aqueles 13 minutos aterrorizantes também deixaram seu impacto nos sobreviventes do voo 243. Eu tive que fazer análise. Fiquei com medo de voar. O velho ditado que diz que quando você cai do cavalo você monta de novo é muito verdadeiro. Mas na verdade é mais fácil falar do que fazer. Patricia Aubrey também teve que encontrar uma maneira de lidar com suas lembranças. A maneira que ela encontrou foi rever o local onde aquele drama se desenrolou. Eu falei sobre isso com meu psicólogo. Você passa por um longo processo onde você confronta o medo. E você faz isso tantas vezes que no fim você acaba fazendo isso sem nenhuma reação negativa. Antes desse acidente, eu pensava, se alguma coisa ruim me acontecer, eu vou odiar a vida. Mas eu não odeio a vida. Sei lidar com ela, verdade, eu vou tomar conta dela. Eu prefiro muito mais estar viva. Ainda restou uma herança daquele dia fatídico. O oceano nunca devolveu o corpo de Sybil Lansing. Porém, foi construído um monumento em memória da comissária no aeroporto de Honolulu, sob o céu havaiano, onde ela passou a maior parte de sua vida. E onde essa vida, de repente, terminou. Versão brasileira Centauro.